se pronunciar até mesmo, né, PDV, pro torcedor entender, porque são mais de 40 milhões de torcedores que acompanham, vivem o Corinthians, que nesses dias sem jogos estão sendo bombardeados de uma situação que, cara, a instituição, o Esporte Clube Corinthians Paulista, não tem culpa de nada. Mas talvez, e aí quem está investigando pode colocar se realmente tem alguém ou se não tem, mas talvez exista uma pessoa que fez besteira, que agiu de má fé, que agiu de uma forma errada. Então seria importante, se o Augusto não quer dar uma entrevista coletiva, se não quer conversar sobre o assunto, é importante pelo menos, não só uma nota. O Corinthians emitiu uma nota, pô, beleza, tem um texto ali, mas quando você tem a figura de uma pessoa falando, principalmente do presidente do clube, você já entende qual que é o tom que ele tá falando, você entende a mensagem de uma forma melhor, né? Porque, cara, às vezes o texto o cara vai passar meio batido. Mais uma nota que o Corinthians emitiu. Então você tem o cara falando, o presidente do Corinthians falando, eu acho que gera um impacto muito maior. Assim, pra mim a preocupação inicial do Augusto, ela vai além de uma nota e deve, pelo menos é o que deve ser a preocupação, deveria pelo menos, né? Ela vai além de uma nota e vai além de uma entrevista. Ela tá em, de fato, prestar contas a essa cobrança por parte da patrocinadora do Corinthians, né? E era justamente isso que vivia de expectativa o torcedor corintiano para esse retorno do Augusto Melo do continente europeu, para justamente estar de corpo presente e agir, e como a principal figura da política do Corinthians hoje, como presidente do Corinthians, que, cara, não é pouca coisa, é quase você ser um presidente da República, você ser um presidente do Corinthians, você ser um presidente do Palmeiras, enfim, né? Pela forma como o torcedor leva a sério o futebol, uma forma como nós, jornalistas, também fazemos as coberturas, no caso dos clubes, né? Então, assim, é um cargo muito importante que é ocupado pelo Augusto Melo, e ele não foi colocado lá por uma obrigação, né? Ele foi porque ele quis, né? Ele montou uma chapa, ele ao longo dos anos veio construindo talvez a chapa em si, mas, né, a própria figura, a própria imagem dele como um postulante aí a este cargo no Corinthians. Então, assim, como presidente do Corinthians, a principal preocupação dele, claro que é importante, a coletiva, a nota no primeiro momento, é dar esse esclarecimento e tentar convencer de alguma forma a patrocinadora de que essa história não tem pé nem cabeça, ou que não é bem isso que estão pensando. Esse é o primeiro objetivo, é tentar reverter uma situação que pode ser determinante até para a sequência do Augusto Melo como presidente do Corinthians. A gente está falando da importância de um cargo e que justamente por isso a sustentação desse cargo ela depende de alguns alicerces, né? De alguns pilares. No caso do Augusto Melo, ele já perdeu alguns pilares importantes, como por exemplo a saída do Rubão, que saiu atirando. E essa história da Vaidbet tem muito a ver com a saída do próprio Rubão. Então, assim, ele perde esse primeiro respaldo interno, que era um cara que estava ali com ele, que construiu toda a candidatura e entrou com ele no Corinthians, né? Entraram juntos no Corinthians como dirigentes. Ele perde esse alicerce, essa base. Talvez essa base que ele pode perder, caso ele não consiga reverter essa situação, é a única que ainda sustenta o Augusto Melo como presidente do Corinthians, porque a pressão hoje é muito grande. A gente tem, por mais que a chapa anterior, né, a situação de anos e anos do Corinthians, né, mudaram ali as cabeças no caso da cadeira de presidente do Corinthians, mas a gente sabe que é tudo uma coisa só. Ela pode ter um desgaste gigantesco perante o torcedor, até porque perdeu uma eleição para Augusto Melo, que todo mundo sabia que estava longe de ser ali uma sumidade, né? Alguém que dava para dar um voto de confiança, mas assim, o desgaste era tão grande. É o que a gente falou aqui nos donos, né, PDV? Não é quem ia ganhar a eleição, era o quanto o Corinthians podia perder com o eleito. Exatamente. Então assim, o desgaste a ponto de o Augusto Melo ganhar a eleição. Só que a gente não pode descartar e esquecer que por mais desgastada
que essa gestão esteja, a gestão no caso passada, eles têm muita força nos bastidores do Corinthians, muita força, muita influência. E as pessoas que fazem a política de um clube, é como se fosse a política também que a gente está acostumado, a política tradicional. Elas, num dado momento, elas estão em um campo, num outro momento elas estão no outro lado, do outro lado, porque Exato, isso né? é política. Ficaram anos ali, renovação, os caras são bons. E aí quando começou a ter pressão, começaram a pular pro outro lado, falando, não, tem que mudar, tem que ter uma mudança. E no final das contas, se acharem que o Augusto não tá indo bem, tiver pressão contra o Augusto, vão falar, tem que voltar a renovação. Porque quem tem jogo força? Político, porque todo mundo também quer beliscar alguma coisinha, né? Exatamente. E quem tem força e quem tem influência é quem ficou muito tempo por lá. Sim. Então, assim, existe uma pressão enorme. Eu não concordo com essa oposição hoje do Corinthians, encabeçada por quem deixou o clube agora há pouco. E o Corinthians está nessa situação onde está muito mais por conta dessas pessoas do que do Augusto Melo. Porém, é o Augusto Melo quem está lá e responde pelo clube, e a questão da Vaidbet, ela é completamente atrelada à figura do Augusto Melo. Então, assim, a gente tem que separar uma coisa da outra, mas ao mesmo tempo são fatos. Então, cara, essa é uma situação que é crucial para a sequência do Augusto Melo por toda a pressão e por toda a força que o outro lado tem, e a política funciona dessa forma. Então, assim, antes de mais nada, antes de uma coletiva, que é importante, antes de uma nota, que o Corinthians soltou agora há pouco, é importante que o Augusto tenha o que falar e o que mostrar para a atual patrocinadora para tentar demover dessa ideia de deixar o Corinthians. Porque se eles deixarem o Corinthians, é péssimo pro clube e é o fim da linha, na minha visão, pro Augusto Melo. Vai ser uma questão de tempo para quando ele de alguma forma for ali substituído por uma outra figura, por um golpe, por uma mudança de rota, por qualquer coisa, de tudo que acontece dentro de uma política, seja ela institucional, de clube, nacional, enfim. A gente sabe como a coisa funciona, principalmente num clube de massa como é o Corinthians. E o que dá pra esperar do dia de amanhã do Corinthians, meu caro Pedro Ramiro? Olha, o dia vai ser longo. Começa às 10 horas da manhã com treino aberto à imprensa. E aí no período da tarde... E a expectativa é que nesse treino aberto o Augusto apareça, pelo menos, né? Eu espero que sim, mas eu acho que isso vai acontecer... A expectativa. Né? A expectativa talvez não seja a realidade, né? Até porque amanhã, e aí vai terminar o treino, amanhã à tarde ele vai participar de uma reunião com os representantes da Vaidbet. Então amanhã vai ser o grande encontro entre Augusto Melo, o presidente da Vaidbet, no Parque São Jorge, para definir tudo isso, essa possibilidade de ruptura em um curto prazo. Importante lembrar que eu disse que a cláusula para um rompimento de contrato é de 10%, ou seja, se a Vaidbet optar por romper esse contrato, o Corinthians ganharia aí 30 milhões de reais ou vice-versa. Se o Corinthians optasse por romper esse contrato, o time teria de pagar 30 milhões à Vaidbet. Mas o negócio é o seguinte, a Vaidbet quer acionar a cláusula anticorrupção. Ou seja, a cláusula anticorrupção pode fazer com que a patrocinadora deixe o clube e ainda não tenha de pagar nada por isso. Então esse é o grande X da questão, porque não basta você perder 120 milhões ao ano, você ainda perderia os 30 milhões numa possível saída numa norma anticorrupção que poderia ser acionada pela empresa. Esse é o grande X da questão agora no Corinthians. Se a empresa de fato for romper o contrato, ela pode acionar essa cláusula anticorrupção. Então essa